Olá, bem-vindo ao nosso canal Higiene Zootécnica. Meu nome é Maria Eduarda, sou estudante de zootecnia na faculdade da Unesp em Dracena e hoje a gente vai falar um pouco sobre o manejo sanitário da cadeia produtiva de leite e carne de bubalinos. Bem, vou começar a falar um pouco sobre a introdução desse tema. Bem, a principal utilização do gado de bobalinos é a produção de leite no Brasil disparado. Isso ocorre devido à sua qualidade nutricional do leite ser superior do da de vacas. E a produção de carne não é algo tão almejado devido a ser uma carne magra e não possuir marmoreiro, o que o mercado consumidor de hoje em dia deseja. E também existe a força motriz para o trabalho rural. E isso ocorre devido a ele ser considerado animal rústico e dócil ao mesmo tempo. No ranking mundial, o maior rebanho de búfalos está no continente asiático. Isso ocorre devido ao seu país de origem e também por questões religiosas, pois existem países que lá consideram bovinos animais sagrados, então eles não o consomem e consomem sim a carne de bubalinos. E o segundo maior rebanho está no Brasil, com aproximadamente 2 milhões. No Brasil, a região que mais possui cabeças de bubalinos é a região norte. Isso ocorre devido a ser uma região considerada inadequada para a criação de bovinos. Então, eles preferem produzir bubalinos devido a essa circunstância. Na composição do rebanho nacional, as raças que mais possuem é Murrá, Mestiços, Mediterrâneo, Jafarabade e Cabaô. As raças utilizadas para a produção de leite, que é o que a gente mais produz, é Murrá, Mediterrâneo e Jafarabade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a descrição de atividade produtiva. Bem, para a exploração de corte, a gente sempre busca elevada fertilidade, menor taxa de reposição, maior resistência a doenças e adaptação, melhor conversão alimentar, maior velocidade de crescimento e menor custo de produção. E isso que a gente, nós, zootecnista, busca em qualquer área de produção animal. O couro, apesar da efetiva demanda, é pouco explorado no Brasil, devido à sua dificuldade de produção, por ser um couro mais grosso do que o dos bovinos. Para a exploração de leite, existe um manejo adequado a ser seguido. Duas ordenhas diárias, suplementação de volumose de qualidade nos períodos de escassez e oferta de concentrados para não afetar a qualidade do leite, que é o foco nosso, produzir leite. E também as duas ordenhas diárias têm que ser feito no mesmo horário, tem que ter rotina. Estima-se que a produção futuramente gera o valor de 55 milhões ao laticínios e cerca de 17 milhões aos criadores, ou seja, é uma área que só tende a crescer atualmente, não só no Brasil como no mundo afora, devido ao mercado sempre estar mais exigindo produtos como queijo de búfala e derivados desse tipo. E também a carne, atualmente, por ser uma carne magra, nutricionistas estão exigindo ou sugerindo que os consumidores invistam por ser uma carne que não tenha tanta gordura. No mercado reprodutivo, criadores buscam introduzir espécies de maior pureza racial e de características fenotípicas mais adequadas aos seus objetivos de exploração, seja ele do leite, seja ele do gado de corte, ou seja para a força motriz. Bem, agora eu vou passar a palavra para a minha colega Catarina, que vai falar um pouco sobre esse tema. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre, a descrição das doenças mais comuns que acometem os bubalinos. Entre eles, vou falar também sobre o ectoparasita e sobre o endoparasita, começando pelo ectoparasita. Os parasitas externos, o ectoparasita,
são extremamente importantes do ponto de vista produtivo, né? Porque por conta que eles infestam bovinos de todas as idades e além de infestar outros animais também, assim como o homem, podendo assim sendo capaz de transmitir zoonoses, o que não é nada desejável para a produção, né? Falando um pouquinho mais, a gente vai falar sobre vários ecto e endoparasitas neste vídeo, né? Porém, em relação ao carrapato, a gente pode dizer que há uma pouca indicação, né? Por conta que o problema do carrapato não comete tanto búfalos, por ser um animal muito mais rústicos, e não ter tanta incidência desse problema nesses animais. Porém, nos últimos anos, há relatos de que a incidência de mosca do chifre tem aumentado, o que pode causar um problema muito grave aqui futuramente, né? Falando também, esses animais sofrem um pouco de piolho, mas não é nada tão significativo. Porém, a sarna, né? A sarna, vamos falar um pouquinho mais de sarna, que é uma doença de pele causada por ácaros do gênero Sarcópodes e Psorópodes, né? Que geralmente acomete animais estabulados e raramente búfalos criados a pasto. Aí, o que causa, né, essa doença? Os animais apresentam uma pelagem com manchas, coceira, queda dos pelos e, posteriormente, redução na produção, né? Porque acaba irritando o animal mesmo, além de outros problemas, irrita o animal, acaba causando algum estresse e, com isso, né, tem a redução de produção dos índices zootécnicos. Aí aqui está uma imagem do ácaro que causa a sarna. Falando também, como eu comentei acima, sobre a mosca do chifre, né? As infestações por mosca do chifre, que é a hematopia irritans, promovem inquietação nos animais e nota-se grande acúmulo de moscas na região do dorso do animal, como vocês podem ver aqui na imagem. É sempre nessa região que vai ter mais. E isso pode causar também uma irritação no animal, causar algum tipo de estresse e nada bom para a produção. Começando agora a falar sobre os endoparasitas, né? A parte de verminose mesmo, né? Então a gente pode dizer que os vermes que acometem os bubalinos são muito semelhantes aos encontrados em bovinos, né? Por exemplo, a Ocertargia, Tricostongylus, Coopera, Strongyloide, o Esophagostomus, Trichuris, entre outros, né? Constitui-se em um dos principais problemas de criação de búfalos, reduzindo a produtividade do rebanho, e também os animais apresentam uma perda de apetite, pelos arrepiados e sem brilho, emagrecimento, anemia, diarreia, lacrimejamento, corrimento nasal, que seria o muco, né? E redução da produção, com tudo isso. São comuns nas pastagens e nos animais, podendo causar prejuízo ao rebanho, né? Então, diminui os índices zootécnicos, principalmente aos bezerros lactentes, né? E recentes mamados, por não apresentarem um sistema imunológico tão forte assim. Falando também um pouquinho sobre a febre aftosa, que é uma doença um pouco mais séria, né? Assim, comparando as demais que eu falei acima. Ela é uma doença aguda, é altamente contagiosa e é causada por várias cepas do vírus da febre aftosa. Essa doença é caracterizada por febre, aftas na mucosa, principalmente bucal, né? Então, por conta de ser parte da boca, isso faz com que o animal tenha uma salivação intensa e dificuldade de se alimentar, né?
além de acontecer essas aftas na boca, essas aftas também podem apresentar, né, essas aftas no úbere, tetas e espaço intersticiais, o que leva a dores nos membros inferiores, né? Então, além de dificultar a ingestão do alimento, provavelmente dificulta também a busca pelo alimento. É uma enfermidade que merece grande atenção por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pois a sua erradicação é vital para a comercialização de carne nos mercados nacionais e internacionais. Por esses motivos, deve-se notificar os órgãos oficiais sobre a ocorrência de enfermidades que apresentam afta e bolhas. Então, ela chega a ser até uma doença de notificação compulsória, de tão, assim, séria que ela é. Falando também sobre as clostridioses, né, que seria nada mais que o botulismo, carbúnculo sintomático ou manqueira. Né? Essas são doenças infecciosas, geralmente agudas e, às vezes, podendo causar uma infecção sanguínea por agentes patológicos, além de ser de evolução rápida, muito rápida e mortal. É causado por uma bactéria do gênero Clostridium. As mais comuns são o carbúnculo sintomático, como já citado acima, ou a manqueira, que é causada pelo Clostridium shalvoi. Além de essa Clostridium shalvoi, ela acomete na maioria das vezes animais com 2 anos de idade. E o botulismo, né, que é o Clostridium botulinum, acomete animais de qualquer idade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a raiva também. Ela é uma doença contagiosa e comumente não mortal, causada por um vírus, possuindo predileção pelo sistema nervoso, onde causa graves distúrbios. Nos bovídeos e equídeos, é transmitida principalmente por morcego hematófagos infectados. Tá aí o morceguinho. Além disso, vou falar sobre a brucelose, que é uma doença bem séria, assim, que preocupa tanto o pessoal que faz a produção de bovinocultura, como assim também a bovinocultura. A brucelose é uma doença que promove aborto no terço final da gestação em bubalinos, né? Causando a redução na fertilidade e consequente queda na produção. Além dos problemas causados à saúde pública, porque por conta de ser uma zoonose, né? O agente etiológico é a Brucella spp. Ela pode ser transmitida nos rebanhos pelas vias gastrointestinais, respiratórias, conjuntivais e genitais. O comportamento agregador da espécie bubalina favorece a contaminação dos animais pelas bactérias, né? Pelo fato deles gostarem de fazer aquele banho de lama, né, etc. Eles ficam mais suscetíveis a doenças bacterianas. Falando agora um pouquinho sobre a rinotraqueite infecciosa bovina, IBR. O herpes vírus bovino é um importante patógeno na bubalinocultura, causando perdas na reprodução, né, podendo afetar o aparelho reprodutor na forma de vulvovaginite postular infecciosa, que é o IPV, causando aborto, infertilidade temporária, nascimento de animais fracos, mortalidade de neonato e balanopostite, que é nada mais do que uma inflamação da glândula do pênis e do pericúcio. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a nossa queridíssima Emily, que vai falar sobre as medidas profiláticas.
Olá, pessoal. Meu nome é Emily. Como a Catarina disse, eu vou falar um pouco sobre as medidas profiláticas dessa doença que ela destacou a seguir para a gente. E para começar, a gente tem a sarna, e para como tratamento a gente utiliza, pode ser utilizado medicamentos que são produtos de uso tópico à base de piritroide e formamidinas, e também medicamentos à base de avermectina, que também são recomendados. Se tratando da mosca do chifre, a nossa predição, né, deve se procurar a gente reduzir a proliferação desses insetos e promover o controle. A limpeza, então, e a higienização se torna necessária dos estábulos e recintos utilizados pelos animais. Ele deve ser rigorosamente efetuada. E já que as moscas, elas utilizam as fezes para a postura dos ovos, a gente deve realizar essa limpeza, e também a aplicação de medicamentos, ela deve ser em dias consecutivos. E em número de 3, sempre nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Também pode ser usado produtos à base de cipermetrina e deutametrina, diluídos em água, obviamente, na mesma proporção indicada pela bula. E atualmente a utilização de medicamentos POR1, que é a aplicação no dorso desses animais, são à base de piretroides e órgãos fosforados, promove resultados satisfatórios para a erradicação dessa doença. Se tratando dos vermes, que são os endoparasitas, as pastagens e os cursos d'água, né, obviamente, eles podem estar contaminados com ovos e larvas. Então, diante disso, a gente recomenda se vermifugar, né, os bezerros na segunda semana de vida, repetindo a operação aos 30 dias, 60 dias, 180 dias e 360 dias após o nascimento. E também podem ser usados produtos à base de albendazole e ivermectina, dentre outros, os quais devem também ser aplicados conforme a indicação do fabricante e sob orientação veterinária. E também para que se estabeleça um controle estratégico, ou seja, concentrar as aplicações dos medicamentos nos períodos de menor incidência de chuva, e também alternar as bases dos medicamentos a fim de evitar a resistência parasitária aos mesmos. E sempre que os animais apresentarem sintomas de verminose, a gente deve se receber doses de reforço, e mesmo que as datas não coincidem com as estabelecidas no calendário sanitário. Se tratando da febre aftosa, é obrigatório vacinar esse rebanho, até porque se trata de uma doença bastante conhecida atualmente, e de acordo com o calendário de vacinação das agências de defesa agropecuária dos estados, todos os cuidados, eles são indispensáveis, né, ao manejo da vacinação, devem ser observados, levando-se em consideração o transporte e o acondicionamento da vacina em recipientes refrigerados, além de não vacinar os animais em dias muito quentes e nem aqueles doentes. Se tratando da clostridiose, a gente deve vacinar os animais aos 90 dias de vida e repetir 30 dias, repetir após 30 dias e revacinar semestralmente. Também é recomendado a gente promover as pastagens de coxos com sal mineralizado, com níveis adequados de fósforos, obviamente, e em que o animal com deficiência mineral, ele vai procurar os elementos que lhe faltam em ossos. Muitas vezes é encontrado em campo. Dessa forma, ele acaba ingerindo esporos e toxinas produzidas pela bactéria, infectando-se. Então, diante disso, se tratando dos animais que já estão infectados, as carcaças desses animais encontrados mortos no campo, ele deve ser queimadas e enterradas, até porque é uma doença que pode ser transmissível, mesmo que o animal já esteja morto. E para a destruição total dos tecidos, né, apodrecidos, podem causar principalmente o botulismo. Agora, se tratando da raiva, na região onde mais ocorre essas incidências da doença da raiva, é necessário a vacinação do rebanho, né? Então,
O controle ele deve ser realizado com a vacinação do rebanho e dos animais que são susceptíveis a essa doença, ou seja, animais que podem transmitir, como o cão e os gatos. Além do controle desses morcegos hematófagos também, ou seja, morcegos que se alimentam de sangue, e também esse controle ele é feito por meio da captura desses animais, que é utilizado por meio de uma pasta anticoagulante no dorso, que causam a sutura. Quando os animais eles retornam às colônias, os demais morcegos eles lambem o anticoagulante e morrem de hemorragia generalizada. Então essa pasta ela é uma opção para controlar os morcegos. E também, quando for utilizada a vacina viva, né, deve-se vacinar os animais acima de 4 meses de idade e a aplicação ela deve ser via intramuscular profunda. Já se tratando da brucelose, foram estabelecidos critérios, né, para prevenção e medidas compulsórias e preventivas através do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose. E as medidas compulsórias, elas se destacam entre a vacinação contra a brucelose, né, que se torna obrigatória em todas as fêmeas bovinas e bobalina, entre 13 meses de idade e 8 meses de idade. O controle também do trânsito de bovinos ou bubalinos é realizado também pela emissão de guia de trânsito animal e é necessária para a comprovação da vacinação obrigatória contra a brucelose e a tuberculose no estabelecimento de criação de origem dos animais. Ou seja, dessa forma, né, com o controle do trânsito, a gente pode ter a certeza de se aquele determinado rebanho, aquela determinada reprodução, teve ou não o seu devido, seguiu os critérios do calendário de vacinação. E, além disso, as medidas voluntárias é a certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose, e o processo de certificação dessas propriedades é feito, né, testando todos os animais e sacrificando os reagentes positivos. Agora, se tratando da doença rinotraqueite infecciosa bovina, a prevenção também se dá pela vacinação e há diferentes tipos de vacina disponíveis para essa doença, que podem ser aplicadas uma vez após a confirmação do seu diagnóstico clínico laboratorial ou a partir do controle sanitário pré-estabelecido. E também a imunidade passiva de anticorpos maternos, eles conferem resistência ao bezerro, né, durante os primeiros 30 a 45 dias de vida. Logo, também pode ser usada a vacinação e revacinação para elevar o nível de anticorpos após a queda da imunidade passiva. Como conclusão, a gente pode se dizer que, com base nos dados pesquisados, os búfalos eles apresentam maior rusticidade que os zebuínos e taurinos, e também há necessidade de um manejo sanitário adequado em todas as instalações e do próprio pasto. Também pode-se observar que tem uma grande necessidade da presença de acompanhamento de médicos veterinários e zootecnistas nas propriedades, além de seguir corretamente o calendário de vacinação, a vermifugação, a aplicação de remédios para que a incidência das doenças seja a menor possível, assim também haver a redução, para que assim dessa forma não haja a redução do desempenho, dos desempenhos produtivos e reprodutivos desses animais. Bom, agradecemos a presença de todos que ficaram até o final do vídeo. Curta o nosso vídeo, siga o nosso canal para mais informações. Muito obrigada.